Pegue a Escritura Sagrada, pegue a Palavra de Deus e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Versículo de número 44. Você que agora está nos assistindo pela internet, pegue a palavra de Deus e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 44 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 10, que está escrito assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Amém. Você crê que Deus ele vai falar agora com cada um de nós agora nesse momento? Crê mesmo? Então coloque a palavra de Deus sobre o teu assento, desocupe as tuas mãos, traga ela sobre o local do teu coração, feche teus olhos. Nós vamos falar com Deus, vamos orar agora, vamos se conectar com o Pai, para que o Espírito Santo venha agora revelar a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite a tua palavra ela vai ser pregada, e quando eu estiver ministrando, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele use a minha vida com poder e com autoridade. Fala com cada pessoa que agora está aqui nessa igreja, cada pessoa que agora está nos ouvindo pela internet, está nos assistindo pela internet, vai ouvir a tua voz agora. Fala com cada um em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas para a palavra de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo historiador Lucas, e ele era médico. É um livro que vai falar só a respeito da obra da igreja primitiva e sobre o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus e a misericórdia de Deus. O capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos vai falar a respeito de um homem, um soldado romano, um centurião chamado Cornélio. A Escritura vai dizer claramente que esse Cornélio, ele era um homem que era temente a Deus. Só que a Bíblia não vai especificar e dizer que Deus era esse. Até porque, primeiro, segundo a tradição romana e grega, porque quando o Império Romano conquistou a Grécia, eles vieram juntar os seus deuses. Então os romanos, eles não adoravam só os deuses de Roma, eles adoravam também os deuses da Grécia. Eles adoravam muitos deuses. E principalmente um soldado romano, ele já tinha a sua religião e a sua convicção. Provavelmente esse soldado, esse centurião Cornélio, ele já tinha a sua religião, e a religião dele provavelmente devia ser aquela que todo soldado romano já desde criança passava a ser. E qual era, pastor? Herodiano. Ele era praticamente discípulo de Herodes. Os herodianos, eles eram uma seita que veio surgir por causa de Herodes. Eles adoravam as suas riquezas, tinham seus deuses e adoravam vários deuses. Na verdade, eram milhares e milhares de deuses. Só que esse homem chamado Cornélio, ele já vai estar algum tempo agora
morando em Israel. Passando-se agora algum tempo, ele vai também chegar a conhecer e ouvir falar de um Deus de Israel, um Deus único. Só que agora ele estava ali na sua casa, ele estava sozinho, e a Escritura Sagrada vai dizer claramente que ele fazia esmolas. Ele era um homem caridoso, ele era um homem de oração, ele era um homem que fazia boas ações, mas ele ainda não tinha Deus na sua vida. O Deus verdadeiro ainda não tinha se manifestado para ele. Ele tinha os seus deuses, mas as obras dele, os frutos que ele produzia, eram frutos bons. E daí um dia Jesus ele disse para os seus discípulos que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Se o fruto for mau, a árvore é má. Por isso que ele vai amaldiçoar aquela figueira, porque aquela figueira nem fruto dava, nem bom e nem mau. Então quem não produz nenhum fruto merece morrer. Mas aquele homem Cornélio, aquele centurião, ele era um homem que buscava a presença de Deus, só que alguém ainda não tinha pregado para ele. Ninguém tinha pregado o evangelho de verdade para ele. Ninguém. E ele fazendo as suas esmolas, as suas orações, os seus jejuns. A palavra de Deus diz que num período, numa manhã provavelmente, ele estava de jejum até as 3 horas da tarde. A Escritura Sagrada vai dizer que vai aparecer para ele um anjo. Ele vai ser tomado e ele vai ter uma visão. O anjo bonito vai aparecer para ele dizendo: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas chegaram até o coração de Deus. Tudo que tu tem feito, o teu jejum, que muitos pensavam que era em vão, subiu até o coração de Deus. Só tem um porém, Cornélio. Cornélio ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Cornélio, preste atenção qual era a história de Cornélio. Ele adorava outros deuses, ele acendia incenso para outros deuses. Mas mesmo ele adorando o diabo, mesmo ele fazendo rituais, até mesmo de magia negra, porque ele não conhecia a verdade. E a palavra de Deus diz claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele ainda não conhecia, só que Deus tinha visto a fé daquele homem, a ponto de mandar com que o anjo Gabriel descesse até onde ele estava e fizesse com que ele tivesse uma visão de dia. Você consegue imaginar isso? A primeira visão de dia que alguém teve foi Cornélio. Não foram os apóstolos, mas sim Cornélio. A primeira visão de ver um anjo foi Cornélio, porque se você ler lá na Bíblia todos os profetas, Ezequiel, Isaías, eles tiveram sim revelações de Deus, mas geralmente era à noite, quando eles estavam dormindo. Cornélio teve uma revelação de dia, e ele não estava dormindo. O anjo apareceu para ele, ele vai ficar tremendo com temor. Olha as características desse homem que não era de Deus. Ele era um homem que orava, ele era um homem que jejuava, ele era uma pessoa que era capaz de dar a roupa dele para uma pessoa que precisava. Ele era um homem, vamos dizer assim, um homem justo, mesmo adorando a outro Deus. E quando o anjo, não preste atenção, que o anjo é o mensageiro de Deus. O anjo apareceu para ele trazendo uma mensagem da parte de Deus, dizendo assim: vá comigo lá, olha o que está escrito aqui, capítulo de número 10. Vamos ler. Versículo 1 está escrito assim:
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e com muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Essa foi a mensagem do anjo. Manda chamar agora Pedro. Cornélio, sabe o que ele vai dizer? Sim, Senhor. Até porque ele era soldado. O soldado, ele reconhece uma autoridade. Se a autoridade é maior que ele responde: sim, Senhor. Preste atenção aí na mensagem. Ele não vai debater, ele não vai discutir, ele não vai dizer: mas por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que fazer isso? Cornélio, não sendo de Deus, vai dizer para o anjo do Senhor. E olha que o anjo não era Deus, era apenas um mensageiro de Deus. Ele vai dizer: sim, Senhor. Naquele exato momento agora, Cornélio, ele vai pegar não qualquer pessoa. Ele vai pegar algum dos seus servos e ele vai pegar um soldado que tinha os mesmos princípios que ele. Ele vai pegar um soldado que era piedoso, porque para ser mensageiro não pode ser qualquer pessoa. Para ser um mensageiro tem que ser uma pessoa que você confie. Para você enviar uma mensagem para alguém, vou dar o exemplo que antes era mensageiro, mas lembra antes de WhatsApp, e-mail, você mandava carta. Você escrevia uma carta e você geralmente não tinha às vezes condição de mandar pelo correio, e você sabia que aquela pessoa ia para outra cidade, geralmente era um parente, um amigo teu. Você pegava aquela carta e dava na mão dessa pessoa. A carta a mensagem você só coloca na mão de uma pessoa que você confia. Então esse homem aqui, esse soldado, ele era piedoso e ele era de confiança. Ele vai levar a mensagem. Ele vai chegar até essa cidade chamada Jope. Ao chegar lá, ele vai começar a procurar um tal de Simão, o curtidor. Ele era um comerciante, um homem rico, a qual quem estava hospedado na casa dele era Pedro, Simão Pedro, aquele apóstolo de Jesus que andou sobre as águas. E ele chegando lá, ele vai começar a indagar, ficar perguntando: onde é que mora o Simão, o curtidor? Quando ele chega na cidade de Jope, preste atenção, era uma cidade a qual tinha um monumento. O monumento ficava bem na frente, e até hoje esse monumento ainda existe, uma baleia, bem na frente da cidade, porque foi ao mesmo local aonde aquele profeta que não obedeceu à voz de Deus, Deus mandou ele pregar, e ele falou: eu não vou pregar para esse povo. Aí Deus mandou com que uma baleia engolisse ele e vomitou ele bem lá na praia onde era para ele pregar. Qual é o nome desse profeta? Jonas. Nessa mesma cidade, exatamente quem era que estava agora ali pregando o evangelho? Pedro. Pedro estava pastoreando uma igreja ali. E agora que ele estava pastoreando uma igreja, provavelmente a Bíblia diz que já era meio-dia. E nesse horário de meio-dia, Pedro vai subir no terraço da casa para fazer a sua oração do meio-dia. Enquanto isso, as mulheres estavam na parte de baixo fazendo comida. Aí aquele cheiro, aquela coisa boa começou a entrar no nariz de Pedro. E isso começou a dar muita fome nele. A palavra de Deus diz: enquanto Pedro estava orando, ele foi arrebatado também. Um arrebatamento de sentidos. E nesse momento que Pedro agora estava sendo arrebatado,
os seus sentidos já não estavam mais ali, apenas o corpo dele estava na terra. Pedro também vai ter uma visão. A Escritura Sagrada vai dizer claramente que um lençol enrolado num vaso vai descer do céu, e dentro desse vaso vai ter várias carnes de animais, vai ter vários animais, por exemplo, o porco, coelho, todo tipo de animal que um judeu não pode comer, porque está escrito na palavra de Deus que eles não podem comer nenhum tipo de animal que tenha a unha fendida, ou seja, dividida em dois. Eles só comem o boi, a ovelha, mas qualquer animal que tenha a sua unha fendida, isso é considerado imundo para eles. Quando Pedro viu essa revelação, a palavra de Deus diz que uma voz do céu, não vai ser anjo, não é anjo, uma voz, a voz do Todo-Poderoso. Preste atenção aí na diferença. O Todo-Poderoso vai gritar do céu: Pedro, come, mata esses animais e come. Sabe o que Pedro vai logo questionar? Pedro sempre questionou. Ele vai dizer: eu jamais comerei isso, porque eu nunca comi nenhum animal imundo. Olha aí, vá comigo, olha o que Pedro vai responder. Capítulo 10, versículo de número 11, diz assim: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis, ou seja, até cobra tinha lá no meio, da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, a voz de Deus, dizendo assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. A palavra de Deus diz que o próprio Deus vai falar para Pedro 3 vezes aqui no versículo de número 16. E aconteceu isto por 3 vezes. Deus estava tentando convencer Pedro, e Pedro não se convencia. Ele não obedecia a voz de Deus, porque ele se achava não vou comer de jeito nenhum isso daí. Depois Pedro voltou em si, saiu do seu sono, do seu arrebatamento. Ele começou a pensar sobre isso. Ele até então não tinha entendido nada, mas ele tinha se negado a fazer aquilo que Deus mandou, sendo que há um dia atrás Deus não foi nem Deus mandou um anjo para falar com um homem que não era de Deus, e esse homem obedeceu, ele não questionou. E Pedro, que era o apóstolo, o pastor da igreja, estava questionando o que Deus estava mandando fazer. Exatamente o que acontece conosco. Quantas vezes Deus não tem falado: prega o evangelho para uma pessoa, fala isso para essa pessoa, e nós não fazemos. Nós que somos da igreja, quantas vezes você não encontrou pessoas que não são da igreja, não são evangélicas, mas as obras delas é como se fosse uma pessoa da igreja que conhecesse a Deus. Nossa, mas aquela vizinha lá de perto de casa, ela é tão caridosa. Quantas vezes você não viu uma pessoa assim? Era uma pessoa boa, era generosa, era uma pessoa que até orava, mas não era da igreja. E muitas vezes você mesmo, eu mesmo, não chegamos a pregar o evangelho para essa pessoa. Às vezes a pessoa está do nosso lado, nós convivemos com ela, e nós não falamos do amor de Deus para ela, nós não se preocupamos com a salvação. Enquanto um homem que não era de Deus obedeceu à voz de Deus, às vezes nós que estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, não obedecemos a Deus. E a todo momento Deus fica falando: olha, vem para a igreja, traz alguém, olha, fala isso para essa pessoa, fala do meu amor para ela, fala do meu amor, fala do meu reino.
fala da minha justiça. E às vezes nós negamos. Às vezes nós estamos vindo para a igreja, nós podemos parar numa padaria. Às vezes a pessoa ela não consegue entender que aquele versículo, claro, que está escrito lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 15: ide por todo mundo. A palavra ide quer dizer indo por todo mundo. Aí a pessoa pensa que ir por todo mundo, geralmente o crente logo: eu quero pregar lá na África, eu quero pregar lá não sei aonde, não sei qual é o país que eu quero pregar, meu sonho é ir para a África. Todo mundo quer ir para a África. Todo mundo que quer pregar, quer só pregar na África, mas não prega dentro da sua casa, não prega na sua rua, não prega no seu local de trabalho, não prega para o seu irmão que está lá viciado. Mas profeta de casa não tem honra. Mas Jesus sabia disso, mas ele pregou para a própria família dele, porque é uma responsabilidade nossa. Ide por todo mundo é indo por todo mundo. Qual é o teu mundo? É o teu local de trabalho, é a tua faculdade, a tua escola, é até mesmo dentro da tua igreja, onde tem pessoas que até vêm para a igreja, mas ainda não se converteram. E as pessoas elas não conseguem entender o valor de uma alma para Deus. Se as pessoas conseguissem entender que Deus ele fez tudo o que ele tinha, ele deu tudo na verdade, que era o seu único filho, o que ele mais amava. Entenda uma coisa: quando nós ganhamos uma alma para o reino de Deus, nós estamos dando um presente valioso para Deus. Sabe qual é o maior presente que você pode dar? Não é o teu dízimo, não é o teu tempo, não é você vir para a igreja, não. O melhor presente que você pode dar para Deus é mais uma alma, é querer ganhar mais uma alma. E ninguém valoriza mais isso hoje. A igreja está vazia. A pandemia veio para revelar exatamente quem é o povo da igreja, quem realmente está na presença de Deus e quem não está. As pessoas enfraqueceram mais ainda. Quem na verdade precisa ouvir a palavra de Deus é o próprio povo da igreja, porque não estão mais obedecendo aquilo que Deus manda. Estão igual Pedro. Pedro era pastor da igreja. Deus falou com ele: Pedro, faz isso. Ele questionou. O problema é que hoje as pessoas de dentro da igreja estão só questionando o que Deus manda. Mas por que eu tenho que ir para a igreja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Por que eu tenho que evangelizar? O pastor não é pago para isso? Por que eu tenho que fazer? E ficam só querendo questionar em vez de obedecer. Lembrando que Cornélio, ele não desobedeceu, pelo contrário, ele ouviu. Ele sabia que aquele anjo não era Deus, mas que aquele anjo era uma autoridade acima dele, e ele obedecia às autoridades. A palavra de Deus diz que agora que esse Cornélio, Pedro vai até ele. Ele se arruma, chega até onde estava Cornélio, e quando, preste atenção, como esse Cornélio, ele não era da igreja, mas ele tinha um espírito evangelístico, a qual muitos da igreja não têm. Ele sabia o quanto era importante uma salvação, e ele não era igual o crente da atualidade hoje. Os crentes modernos se preocupam só com ele, na verdade nem com ele, que nem para a igreja às vezes não quer vir. O Cornélio, não sendo da igreja, era igual como se você fosse fazer um culto na tua casa. Aí você vai trazer alguém para pregar. Geralmente você vai convidar as pessoas. Só que hoje tem algumas pessoas que nem isso fazem, querem convidar só quem nem conhece. Não, meu irmão não vai vir mesmo, nem vou convidar ele, já convidei um monte de vezes. Não vou convidar minha mãe porque eu já convidei um bocado de vezes. Muitas vezes eu convidei. Só que Cornélio, ele era diferente, ele não era igual aos crentes da atualidade, que só pensa nele mesmo. Cornélio, quando ele soube que Pedro já estava vindo, o mensageiro chegou primeiro falando: olha, Pedro ele vem aqui, ele vai pregar o evangelho, ele vai falar algumas palavras da parte de Deus. Cornélio nem sabia o que era que Pedro ia falar, mas sabe o que ele fez? A palavra de Deus diz que Cornélio agora, ele vai ajuntar todos da sua casa. Ele vai juntar o pai, a mãe, os irmãos, o sobrinho, vai juntar todo mundo e seus amigos. Quem é que tem amigo aqui?
Quem já trouxe um amigo para a igreja? Esse amigo ficou na igreja? Mais ou menos um. E se o arrebatamento da igreja, a tribulação começasse agora? Jesus voltasse agora, não iria doer na tua consciência? Eu poderia ter pregado para minha irmã, eu poderia ter falado do amor de Deus para mais pessoas, mas eu não fiz. Eu só vim para a igreja como um membro, não me preocupei com mais nada, eu só me preocupei com meus negócios, com meus afazeres, e eu não me preocupei com o que Deus mais se preocupa, é com as almas. E nesse momento agora que Pedro chega na casa de Cornélio, a palavra de Deus diz claramente que Cornélio agora, ele vai se jogar aos pés de Pedro e vai começar a adorar. Preste atenção, ele vai se curvar diante de Pedro e vai adorar Pedro. Pedro vai falar para ele: te levanta, porque eu sou um homem como você, eu não sou Deus. Cornélio já estava tão acostumado a adorar todo tipo de imagem, Deus, pessoas, que ele não vai se importar em adorar Pedro. Pedro naquele exato momento vai segurar ele e vai falar: eu sou um homem pecador, assim como você, não me adore, adore a Deus. E aí Pedro vai falar para ele: por que tu me chamaste? Porque eu vi um anjo. Cornélio vai começar a falar: eu vi um anjo, e esse anjo mandou te chamar. Ele falou que o Senhor tinha as palavras para mim. Cornélio nem sabia que palavras eram. Preste atenção que Pedro, a palavra de Deus diz claramente que ele não tinha muito conhecimento teológico. Alguns dizem que ele era analfabeto, mas eu acredito que no mínimo ele sabia ler e escrever, porque todo judeu é direito deles saber ler e escrever. Desde os tempos bíblicos era normal ir para a sinagoga e aprender as escrituras. Então todo judeu conhece as escrituras sagradas, todos. Eles aprendem com os rabinos na sinagoga. Então Pedro no mínimo sabia ler e escrever, mas era analfabeto. Ele não tinha um curso teológico, ele não tinha estudado com Gamaliel, por exemplo. Pedro era um homem que não tinha muita cultura, que não tinha aprendido filosofia, nada disso. Só que mesmo ele sendo incapacitado pelos homens, ele era capacitado pelo Espírito Santo. E agora que Pedro estava lá diante dele, ele não vai falar palavras difíceis ou vai falar muitas coisas, não. Pedro vai começar a contar a história de Jesus. Então eu vou te contar aqui, Cornélio, exatamente o que aconteceu. Jesus, ele é da descendência de Davi. Ele nasceu, cresceu. Quando ele completou os seus 30 anos, ele começou o seu ministério, a qual o Espírito Santo veio sobre ele. E aí ele foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo e começou agora a operar milagres e sinais, e o qual os milagres eu vi. Eu não estou falando que eu não vi, Cornélio, eu vi os milagres. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, expulsou demônios, tudo isso eu vi. A qual também, depois de 3 anos e meio, ele foi morto e crucificado, e também depois de 3 dias ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou, passou 40 dias com nós, Cornélio, e depois disso ele subiu aos céus. Só isso que Cornélio falou. Ele resumiu a história. Ele não falou com uma intelectualidade a qual viesse abrir a boca das pessoas. Não, ele só falou aquilo que ele já sabia. Talvez tem muitas pessoas dentro da igreja que não querem pregar a palavra de Deus, não querem evangelizar porque dizem: mas eu não sei pregar como pastor, eu não sei pregar como evangelista, A pessoa ela vem para a igreja e automaticamente ela não quer fazer nada. Só que Deus ele quer te usar. Você pode até não saber, pastor, mas eu nunca li toda a Bíblia. Comece a ler, que um dia você vai terminar. Mas pelo menos um versículo você sabe: que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nem que seja esse, você sabe. É o suficiente para que o Espírito Santo te use. Quando Pedro começou a pregar, a palavra de Deus diz claramente, lá em Atos dos Apóstolos, a qual nós lemos, lá no capítulo de número 10, a palavra diz claramente, versículo de número 44: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Por causa de Cornélio, a família dele foi salva, os amigos dele foram salvos e foram cheios do Espírito Santo. Talvez você pode dizer: mas como é que eu vou salvar minha família?
Pastor, minha família não quer saber de igreja. O meu filho não quer saber de igreja. Ninguém da minha família quer saber. Ainda fica me criticando ainda. Seja você cheio primeiro do Espírito Santo. Fale primeiro você com Deus, que por causa de você, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que agora que esse homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, primeiro preste atenção, que eles foram batizados no Espírito Santo. Homens que não eram de Deus. Preste atenção que o Espírito Santo, ele não fica olhando, não, eu vou batizar primeiro aquele dali que está orando mais, está jejuando mais. Não, eu vou batizar a evangelista Socorro, porque a evangelista Socorro está mais tempo na igreja, tem trabalhado mais. O Espírito Santo, ele não olha para isso. Ele olha para quando você ouve e crê na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem para aqueles que precisam dele, não é para aqueles que não precisam. Ele não olha para pecado, ele convence o homem do seu pecado. Quando eles ouviram a palavra que Pedro estava dizendo, eles começaram a crer. Era só isso que o Espírito Santo queria. Só queria que esse povo começassem a crer. E é o que está faltando hoje na igreja. Muitas pessoas não estão crendo mais. Os sinais todos estão acompanhando, estão acontecendo, os sinais que estão na Bíblia estão acontecendo, e as pessoas elas não conseguem ver que nós já estamos nos finais dos tempos. O Espírito Santo de Deus um dia vai ser tirado aqui dessa terra. Aproveite estar com Ele, aproveite ser cheio deles. Talvez você agora que está me assistindo pela internet, talvez você esteja vazio, esteja fraco, abatido, mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te encher, ele quer te fortalecer. A palavra de Deus diz que quando os homens que vieram com Pedro, que eram também de Jope e eram da igreja, provavelmente alguns diáconos, presbíteros que vieram com Pedro, que Pedro era o pastor da igreja, olharam para aquilo, todo mundo agora estava sendo batizado no Espírito Santo. Um estava falando em línguas estranhas, outro estava profetizando, outro estava sapateando. Eles vão olhar assim: eu nunca vi isso. Como é que pode? Eles ainda nem são batizados nas águas, mas foram batizados no Espírito Santo. Eu verdadeiramente, aí eles vão dizer assim: verdadeiramente eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ser pecador como for, você pode ser uma pecadora como for. Você só tem que lembrar de uma coisa: a graça de Deus te basta. A graça de Deus nos basta. Só isso é o suficiente para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Coloquem-se de pé. Nesse momento, a palavra de Deus diz que quando eles estavam ali reunidos, ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela vida de você que agora está nos assistindo pela internet. Talvez você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus e quer fazer isso agora. Só você dobrar o seu joelho. Então coloque a mão sobre o local do teu coração. Eu vou orar e Deus ele vai abençoar a tua vida. Você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, faça isso agora. Você que talvez já entregou, mas se afastou do caminho de Deus, volte para o caminho do Pai agora. Volte para o caminho do Senhor. Entregue a tua vida para Ele. Deus ele quer te salvar. Você vai fazer isso agora. Vamos orar, vamos falar, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus ele perdoe nossos pecados, para que ele venha nos convencer de toda a nossa maldade, nos converter de verdade, para que ele venha vir sobre as nossas vidas. Vamos orar, feche seus olhos, coloque a mão sobre o local do teu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento agora eu intercedo e oro pela vida de todos que estão aqui na nossa igreja, pela vida de todos que agora estão nos assistindo pela internet. Abençoa a vida dessa pessoa que agora está entregando a vida para o Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida, meu Pai, eu te peço. Faz milagres acontecer. Batiza essa pessoa agora no teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, por cada pessoa que está aqui na nossa igreja agora. Talvez essa pessoa esteja fraca, abatida, triste, mas o Espírito Santo de Deus
Deus agora, Ele vai começar a restaurar, vai começar a renovar agora essa pessoa. Eu te peço agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faça com que o Espírito Santo de Deus agora venha sobre a tua igreja, assim como lá em Atos dos Apóstolos, a qual todos estavam ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, e o milagre aconteceu. Faça acontecer agora na vida de cada pessoa. Enche com teu Espírito em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus.